tarde. Meu nome é Maria Luísa Munhoz, eu sou aluna do ensino médio do Colégio Marista de Brasília, do terceiro ano. E eu, junto à Sofia e mais uns colegas, que infelizmente não puderam estar aqui, nós somos autores do artigo Currículo Cheio, Escola Vazia, o abandono como efeito de uma escola instrucionista, que foi desenvolvido nesse ano letivo de 2014 pelo projeto Marista Faz Ciência, que é um projeto de iniciação científica para alunos do ensino médio. Boa tarde, eu sou a Sofia e o nosso trabalho tem como objetivo analisar o fenômeno do abandono escolar. E é um fenômeno muito pesquisado no âmbito educacional, mas o diferencial da nossa pesquisa é que buscamos atrelar o fenômeno do abandono com as práticas pedagógicas. Uma das principais causas do abandono é o desinteresse dos alunos pela escola. E será que esse desinteresse tem raízes nas práticas feitas na sala de aula? É isso que a gente quer investigar. Antes de partir para as outras partes da pesquisa, eu preciso esclarecer alguns conceitos. Primeiramente, abandono escolar é quando o aluno e o indivíduo se afasta da escola, dos estudos, por cerca de um ano, para depois retomá-los. Evasão escolar é quando afasta por um período indeterminado. E currículo. No nosso trabalho, a gente está entendendo o currículo como algo que delimita a aprendizagem. O percurso a ser seguido, a trajetória a ser seguida pelas práticas educacionais. E a gente fez nossa pesquisa com base nas teorias educacionais de Paulo Freire e Pedro Leme, principalmente no que se diz a educação bancária e a escola instrucionista. E vamos detalhar isso na parte do referencial teórico. Bom, como a Sofia havia dito, a hipótese estabelecida no nosso artigo é que o desinteresse, uma das maiores causas do abandono escolar, ele é influenciado por práticas pedagógicas instrucionistas e bancárias. E para tentar comprovar se isso realmente acontece, nós optamos por utilizar um método de pesquisa qualitativa, visto que a gente iria analisar as narrativas de vida e as perspectivas dos alunos que passaram pelo abandono escolar. E para captar essas narrativas, nós fizemos uso de entrevistas semi-estruturadas e de grupo focal. Ambos foram aplicados em alunos da rede pública do Distrito Federal, especificadamente da região do Paraná. E começamos com as entrevistas semi-estruturadas, que foram aplicadas em 6 estudantes e dividida em um roteiro já pré-estabelecido que seguiam 3 principais tópicos, sendo o primeiro a identificação da realidade que o aluno estava inserido, a gente queria entender como é que era o contexto da vida dele. Segundo, um histórico escolar da época prévia ao abandono. E o terceiro seria a análise escolar atual, de como é que está a escola agora que ele retomou os estudos, o que mudou para melhor, o que fez ele querer voltar. E o grupo focal seguiu um roteiro muito semelhante, mas o diferencial é que as discussões no grupo focal possibilitam que a gente colete dados com uma riqueza maior em detalhes. Foi basicamente isso. Na introdução eu mencionei que a gente fez nossa pesquisa com base nas teorias de Paulo Freire e Pedro Leme. E o Paulo Freire ele estabelece o conceito de educação bancária. E a educação bancária descreve um modelo educacional onde a transmissão passiva do conhecimento é a parte central do modelo. Na educação bancária, é como se o aluno fosse um banco e o professor depositava as informações nele e o nível de aprendizagem ficava nisso. Não havia o desenvolvimento das informações ou das habilidades do aluno. E na educação bancária, o currículo geralmente é muito conteudista e o foco é dado na transmissão das informações, não no desenvolvimento. O instrucionismo é contado pelo Pedro Leme como uma forma de dominar e treinar o aluno, ao invés de treiná-lo a pensar criticamente. E na escola instrucionista,
o professor é elevado, ele é o detentor do conhecimento, enquanto o aluno assume uma posição passiva, ele é apenas ouvinte. E isso pode prejudicar a aprendizagem do aluno. O resultado dessa escola instrucionista e bancária seria a perda da autonomia do aluno diante do conhecimento. Ele depende muito daquilo que o professor passa para ele. Ele apenas absorve e não desenvolve seu pensamento crítico acerca daquilo que ele está absorvendo. E nesse modelo também há a falta do diálogo. Para Freire, o diálogo é aquilo que possibilita a construção mútua de conhecimentos. Quando você não tem um diálogo, você cria essa relação hierárquica entre professor e aluno, onde somente o professor está transmitindo o conhecimento e o aluno absorvendo, como a Sofia havia dito. E um outro fenômeno que a gente queria tratar também é o da profecia autorrealizadora, que é descrito mais ou menos como a visão fixa que um professor tem acerca de um aluno que não é muito bom academicamente. Ele tem essa visão fixa desse aluno e quando o aluno está sofrendo alguma dificuldade, o professor meio que se recusa a ajudar porque acredita que esse aluno não vai para frente, vamos dizer assim. E quando o professor tem essa visão do aluno, o aluno percebe essa visão e começa a se comportar desse jeito. Por isso que é uma profecia autorrealizadora. Para ilustrar esses conceitos e também dialogar com a nossa hipótese, será que o desinteresse tem origens nas práticas pedagógicas? Será que o desinteresse provoca o abandono escolar? Bom, para ilustrar isso, a gente pegou alguns trechos do grupo focal. E esse é o primeiro. Esse aluno, ele revela uma grande insatisfação com o professor dele. A relação, obviamente, não é muito boa. E isso revela já uma hierarquia na sala de aula, onde o professor é elevado e o aluno assume uma posição mais passiva. E sentimentos de raiva, impaciência e frieza predominam no ambiente escolar, que prejudicam muito a aprendizagem plena do aluno. E o segundo trecho também fala de outro conflito entre professor e aluno. Essa aluna foi desmotivada a ponto de querer desistir das aulas. E isso revela a importância do diálogo nas relações discente e docente. Porque sem o diálogo não é possível existir a construção mútua de conhecimentos. E sem a construção mútua de conhecimentos, as práticas pedagógicas caem no modelo instrucionista de educação. O terceiro relato, nós temos a concretização da profecia autorrealizadora. Os alunos pedem que o professor explique a matéria de novo, talvez porque eles não estavam prestando atenção na aula expositiva que ele estava dando. O professor se recusa porque ele já tem a visão daquele aluno que não presta atenção, ou seja, ele não quer ajudá-lo porque o aluno não está interessado e o professor não busca que ele melhore, vamos dizer assim. E no quarto e último relato, ele é um pouco diferente. O aluno descreve um professor que tenta fugir um pouco dessa aula expositiva e buscar outras alternativas. Ele tenta dialogar mais com os alunos e entrar na realidade deles. E o aluno se interessa muito por isso. E foi também tratado no grupo focal um professor de história que promovia debates, discussões, que ele era praticamente idolatrado pelos alunos. E porque ele construía o conhecimento com eles, ou seja, os alunos, são abertos a práticas alternativas, inovadoras de conhecimento, mas só basta a iniciativa dos professores de sair da comodidade da aula expositiva. E para concluir, a gente descobriu que sim, as práticas pedagógicas influenciam na desmotivação do aluno, que busca o abandono escolar como um escape para o sistema. E existe uma trajetória que leva esse abandono, começando com a transmissão passiva do conhecimento, que cria relações hierárquicas dentro da sala de aula entre professor e aluno, causando a passividade do aluno frente ao aprendizado e que dificulta a aprendizagem desse aluno. E quando esse aluno tem essa dificuldade no aprendizado, alguns professores começam a ver ele como aquele mau aluno e começam já a prever o futuro dele como um fracasso.
E todos esses fatores em conjunto levam à desmotivação do aluno e ao abandono escolar, consequentemente. Queremos lembrar que isso é só um recorte das pesquisas e seria assim, abrir esse espaço para mais discussões e mais para entender melhor o fenômeno do abandono escolar. Depois vocês vão nos explicar isso. Como é que vocês chegaram aqui? Isso é muito bom. As vossas hipóteses teóricas. Vamos. Maria Cecília. As vossas hipóteses teóricas. Maria Cecília e a Sandra. Alunos voltaram à escola.